Então, a gente vai falar sobre geometria analítica, nossa quinta aula sobre geometria analítica. Hoje vamos falar sobre o ângulo agudo entre duas retas. Olha só, quando a gente tem duas retas concorrentes, lembram que são retas concorrentes? São retas que estão no mesmo plano e elas se cruzam. Então, aqui, digamos que tem a reta R e a reta S. Certo? Retas concorrentes, elas vão ter um ponto em comum e elas vão formar entre elas ângulos, dois ângulos suplementares adjacentes, ângulos que a soma fecha 180. Quem são esses ângulos? Esse, que é o mesmo valor que o da frente, lembra? Oposto pelo vértice, eles são congruentes. E temos também esse aqui. Então, observem que esses dois ângulos juntos fecham 180 graus. A gente vai determinar o ângulo agudo entre as retas. É esse ângulo que eu vou chamar de θ. E se você precisar outro ângulo, aí você faz 180 menos θ. Então, a gente vai aprender a determinar o ângulo agudo entre duas retas concorrentes. Gente, agora pensa nessas retas lá no plano cartesiano, certo? Elas vão ter o coeficiente angular e tudo mais. Para você determinar o valor do ângulo entre essas retas, do ângulo agudo, você vai fazer coeficiente angular de uma menos coeficiente angular da outra, dividido por 1 mais coeficiente angular da primeira vezes coeficiente angular da segunda. Isso em módulo. Por quê? Se eu estou falando de ângulo agudo, é um ângulo entre 0 e 90 graus. Entre 0 e 90, a tangente é positiva, por isso que em módulo, ok? Tem um caso particular que é quando uma reta é perpendicular, ela está na vertical, ela é perpendicular ao eixo X, né? Olha lá o plano cartesiano. Quando a gente tem uma das retas, quando uma dessas retas aqui for perpendicular ao eixo X, lembrem que o ângulo aqui é 90 graus. Tangente de 90 não existe, certo? Nem de 90, nem de 270. Então, para eu calcular o ângulo formado entre essas retas, eu vou usar uma outra fórmula. Vai ser 1 sobre o coeficiente angular da outra reta. Digamos que aqui é a reta S que está na vertical. Então, o jeito de eu calcular o ângulo formado por elas é 1 sobre o coeficiente angular da reta R, certo? E se as duas retas forem perpendiculares ao eixo X, se ambas forem verticais, tanto a reta S como a reta R, aí qual que é o ângulo formado entre elas? Aí elas não serão concorrentes, tá, gente? Aí essa situação a gente não está estudando, a gente está estudando, não tem ângulo formado entre elas. O ângulo formado entre retas concorrentes, as retas têm que concorrer, tem que ter um ponto em comum, ok? Aqui sim, uma vai ser vertical e a outra não, aí elas vão ser concorrentes, ok? As retas não podem ser paralelas, são retas concorrentes. Vamos fazer um exemplo? Dois exemplos, né? Primeiro exemplo, a equação da reta é essa. A equação da outra reta é essa, reta R e reta S. Então, vamos determinar o ângulo agudo formado por essas duas retas. Primeiramente, eu tenho que determinar o coeficiente angular. Então, olha lá, isolando o y, escrevendo então na forma reduzida. Passo o 3x negativo, o 2 negativo, e é menos 8y. E passo menos 8 dividindo. A gente vai ficar menos com menos, mais 3 oitavos, menos com menos, 2 dividido por 8, 1/4, certo? E a reta S, isolando o y, escrevendo na forma reduzida. Passo o x negativo, o menos 1 positivo, e agora passo o 2 dividindo. Vamos ter menos meio x mais meio.
Primeira coisa, observem que essas retas não são paralelas. Se elas fossem paralelas, o coeficiente angular delas seria o mesmo, então elas são concorrentes. Agora eu quero determinar o ângulo agudo formado entre elas. Vamos jogar nessa fórmula aqui. Tangente de θ igual coeficiente angular de R, 3/8, menos coeficiente angular de S, sobre 1 mais 3/8 vezes menos meio. É só substituir na fórmula, entre módulo, ok? Vai ficar 3/8 mais meio, dividido 1, 3 vezes menos 1, 8 vezes 2. Teremos que tirar mínimo em cima e mínimo embaixo. Olha lá, mínimo entre 8 e 2 é 8. 8 dividido por 8 é 1, vezes 3. 8 dividido por 2 é 4, vezes 1. Mínimo entre 1 e 16 é 16. 16 dividido por 1 é 16, vezes 1. 16 dividido por 16 é 1, vezes menos 3. Vamos ter 7/8 sobre 13/16. Opa, ficou apertadinho em módulo. Divisão de fração, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Ok? Podemos simplificar aqui. Vamos ter 14 sobre 13. Em módulo, como ele é positivo, é ele mesmo. Conclusão. A tangente de θ é igual a 14 sobre 13. Aí, a gente teria que usar uma tabela ou uma calculadora e aplicar a função inversa da tangente, que é o arco tangente. Se você aplicar arco tangente de 14 sobre 13, você vai achar que o ângulo θ é aproximadamente... é aproximadamente 47 graus. Ok? Então, gente, é só aplicar a fórmula. Isola, escreve na forma reduzida as equações da reta, observe o coeficiente angular, que é o valor que acompanha o x. Se for igual, as retas são paralelas, não tem um ângulo entre elas, tá? Tem que ser diferente e joga na fórmula. Vamos fazer agora um segundo exemplo, que é referente a esse caso aqui de uma das retas serem verticais. Lembrem que as duas não podem ser verticais, senão elas seriam paralelas. Então, uma delas vertical e a outra não. E o segundo exemplo, a gente vai fazer esse caso onde uma das retas é vertical, é perpendicular ao eixo x. Lembrando que as duas não podem ser perpendiculares, porque senão elas seriam paralelas, ok? Então, vamos lá. Letra B, nosso exemplo. A reta R vai ter essa equação. E a reta S vai ter essa equação. Isolando y. Então, olha só. Isolando aqui o y, só passar o menos y para o outro lado, a gente vai ter y igual a x mais 1. Certo? E aqui a gente tem x igual a 3. Olha que essa reta, gente, é uma reta que é perpendicular ao eixo x. Ela é vertical, certo? Ela está aqui, ó. 1, 2, 3. Ok? Essa é a reta S. Então, quando uma das retas, lembrando que as duas não podem ser paralelas, né? Então, as duas não podem ser verticais. Quando uma das retas for vertical, a gente tem que usar essa fórmula aqui. Então, a tangente de θ vai ser igual módulo de 1 sobre o coeficiente angular da reta que não é vertical, que seria essa. Qual que é o coeficiente angular dela? O coeficiente que acompanha o x, 1. 1 dividido por 1 é 1, módulo de 1 é 1 mesmo. Qual é o ângulo agudo que a tangente dá 1? 45 graus. Ok? Então, nesse caso, o ângulo agudo entre as retas é de 45 graus. Então, para determinar o ângulo agudo entre duas retas, basta aplicar essa fórmula. Caso uma delas seja vertical, aplica essa fórmula.